Capítulo 6 Intoxicação digital. O que fizeram conosco e com nossos filhos? Fomos traídos pela tecnologia, o alto fluxo e as janelas da memória. Esperávamos no século XXI, o século da ciência, termos a juventude mais pensadora e inovadora. Mas estamos diante da geração mais repetidora de dados e mais engessada mentalmente. Esperávamos, no século da psiquiatria e psicologia, termos a juventude mais saudável e tranquila. Mas estamos diante da geração mais doente, ansiosa e depressiva de todas. Esperávamos, diante da mais poderosa indústria do lazer, capitaneada pelo cinema, séries de TV, parques de diversão, esportes, música, videogames, redes sociais, termos a geração mais feliz de todos os tempos. Mas estamos diante da geração de crianças, adolescentes, pais e professores que mendigam o pão da alegria. Esperávamos ter a geração que mais vivesse o sabor dos ideais da Revolução Francesa, a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Mas estamos diante de uma geração que viveu a revolução digital e se tornou a mais desigual, mais encarcerada mentalmente e mais radical e destituída de empatia. O que fizeram com nossos filhos e seus pais? O que introduziram na mente dos alunos e seus professores? Por que as empresas estão doentes, com colaboradores estressados, com uma mente agitada, impacientes com os lentos e com baixa resiliência, passíveis de crise emocional diante de pequenas contrariedades? Já observaram como as pessoas explodem por pequenos estresses, incluindo abandono de empregos, namorada e até da família? As janelas da memória ou arquivos mentais contêm os segredos da colcha de retalhos da sofisticadíssima personalidade. Temos 86 bilhões de neurônios no cérebro e cada um deles tem no mínimo 10 mil interconexões entre si, o que nos leva à cifra gigantesca de quase 860 trilhões ou mais de interconexões. As janelas estão por todo o tecido cerebral, com destaque para a massa cinzenta no córtex cerebral. Como sou especialista nos processos mentais, não me aterei muito às estruturas cerebrais, lobo frontal, temporal, occipital, sistema límbico, etc., pois são mais lógicos e, em certo sentido, mais simples, a não ser em nível molecular, atômico e subatômico. Os processos mentais que ocorrem nas tramas de interconectores neuronais são complexíssimos. Muito provavelmente, o registro de informações lógicas, experiências existenciais, experiências emocionais, pensamentos, ideias e arquivado em muitos locos e de forma atômica multimodal. Quando você recorda uma crise, quando um casal recorda seu divórcio ou uma mãe recorda a perda do filho, a recordação não traz todos os elementos do ato existencial. Caso contrário, paralisaríamos nossas vidas no momento da dor. Mas reconstruímos a perda e, ao reconstruí-la, vamos dando novas cores e sabores ao processo de interpretação. O que você falou na mesa do almoço de ontem e o que comeu? Você recordará algumas coisas, mas não a maioria. Mas se eu o estimulasse a criar, provavelmente construiria muitas ideias sobre seus pensamentos e seus alimentos. Milhares de educadores, coordenadores pedagógicos e mantenedores de escolas e de universidades participam de meus treinamentos de gestão da emoção
do processo de aprendizado, do processo de formação do eu e de construção de pensamentos. Procuro dar-lhes um choque intelectual dizendo: se vocês não se lembram do que aconteceu há 24 horas, como tem coragem de exigir que seus alunos se lembrem nas provas? Recordar não é lembrar, mas reconstruir. Uma das maiores atrocidades que o sistema educacional, incluindo os ministérios da educação dos mais diversos países, fez com os alunos, destruindo milhares de pensadores ou gênios pelo caminho, foi exigir uma habilidade que a memória nunca teve: lembrança pura nas provas. Analisar a ousadia, o raciocínio esquemático, a riqueza do pensamento antidialético / imaginação, as teses de inovação e o processo de interação em sala de aula são parâmetros fundamentais. É possível dar nota máxima para um rebelde que errou todos os dados. E cuidado, ele poderá construir mais para a humanidade do que 1000 alunos mentalmente encarcerados pelo sistema. No final desta obra, vou contar minha história escolar passada. Não minha glória, notas altíssimas, genialidade, títulos, mas meu caos, meu drama, minhas lágrimas, como me reinventei e não me curvei aos que não apostavam em mim, fossem professores, fossem meus colegas. Prefiro chamar os locos da memória de janelas e não de arquivos, porque ao descrevê-las entendi que não são meros registros, como nos chips dos computadores, mas locos multifocais, com milhares ou milhões de dados que têm um sistema de relações que são responsáveis pelo que somos, vemos, reagimos e interpretamos. Por exemplo, alguém o criticou. Você não resgata somente arquivos específicos para entender uma crítica específica, produzida por uma pessoa específica e num tempo específico. A leitura da memória, além de ser rapidíssima, imperceptível à consciência, tem resgate multiangular. A RPSD, representações psicossomáticas diretivas, que contém o fato, e RPSA, representações psicossomáticas diretivas que contém o fato. Que contém fatos associados. Por isso, ao interpretar a crítica, você pode se exasperar, ter ataques de ansiedade, por causa não da crítica do presente, mas de inúmeras outras críticas feitas por causa não do agente criticador do presente, mas dos agentes criticadores do passado. Muitos casais, pais e filhos, professores e alunos atritam e discutem não por causa dos comportamentos do presente, mas porque não reciclaram o lixo do passado, como mágoas e frustrações. Não entenderam que são imperfeitos, vivendo com pessoas imperfeitas. Pessoas podem ser violentas se tiveram um passado violento. O resgate da memória arrasta as loucuras que viveram do passado e não o estresse do presente. Psiquiatras e psicólogos muitas vezes pensam que estão interpretando seus pacientes e interagindo com eles. Mas se o eu deles não treinar-se a esvaziar seu ego e a impulsividade interpretativa, estarão interpretando mais a si mesmos e falando de si mesmo do que de seus pacientes. Nesse caso, o paciente paga a consulta ou a sessão para o próprio psiquiatra e psicoterapeuta se tratarem. Existem 3 tipos de janelas de memória. Neutras correspondem a mais de 90% de todas as áreas da memória, contém bilhões de informações sem conteúdo emocional, tais como números, endereços, telefones, conhecimento escolar e profissional, dados corriqueiros. Killer corresponde a todas as áreas traumáticas da memória, com conteúdo emocional, angustiante, fóbico, tenso, depressivo, compulsivo. Armazenam registros de frustrações, perdas, crises, traições, medos, rejeições, inseguranças, ódio e raiva.
Killer em inglês significa assassino. Essas janelas controlam, amordaçam, asfixiam a liderança do eu. Light correspondem a todas as áreas com conteúdo prazeroso, tranquilizador, sereno, lúcido, coerente, armazenam registros de experiências e emoções saudáveis, como superação, coragem, sensibilidade, capacidade de se colocar no lugar do outro, de pensar antes de agir, de amar, se solidarizar, tolerar. Light significa luz em inglês. Essas janelas iluminam o eu, alicerçam sua maturidade, lucidez e coerência. Algumas janelas killers podem ser tão poderosas como vimos, que se tornam estruturais ou duplo P, ou seja, com duplo poder de encarcerar o eu e de expandir a própria janela ou a zona de conflito. As janelas traumáticas duplo P têm grande poder de atração e acessibilidade. Quanto mais o eu se ancora numa janela desse tipo e recria seus pensamentos angustiantes e emoções asfixiantes, mais ela se expande pela ação do registro automático da memória, fenômeno RAM, o biógrafo do cérebro. Quando temos uma janela killer, solitária, comum, pontual ou pontiforme no córtex cerebral, ela não chega a nos adoecer. Porém, quando se forma uma janela killer duplo P, a retroalimentação expande seu núcleo estressante, formando-se uma zona de conflito que expressa espontaneamente uma característica doentia da personalidade. Para que um trauma nos leve a adoecer, ele precisa gerar uma zona de conflito com milhares de janelas killer ao redor do núcleo doentio. Toda vez que a âncora emocional se fixa numa janela killer poderosa, gera um hiperfoco, o que nos leva a reagir como animais e expressar a síndrome predador-presa. Na era da intoxicação digital, se a gestão emocional é pobre, consequentemente o nível de tolerância será baixo, a empatia será diminuta, haverá incapacidade de se ver um charme nos defeitos dos outros. Nesse caso, pais podem ser predadores dos seus filhos por pequenas contrariedades, e filhos podem ser predadores de seus pais por pequenas decepções. Os apartamentos e casas deixam de ser lares e passam a ser arenas, onde infelizmente as pessoas que mais se amam se digladiam. Seja honesto, sua residência é um lar ou uma arena? Não faz muito tempo, mais de 70% de uma plateia de militares de alta patente, depois outra constituída por educadores e psicólogos muito bem preparados, levantou as mãos diante de um questionamento meu, reconhecendo que repetem 4 ou mais vezes a mesma correção para seus filhos ou seu cônjuge. Brinquei. Vocês não têm vergonha? São insuportáveis. Eles deram muitas risadas, mas o caso é de chorar. A indústria do diagnóstico do espectro autista e a intoxicação digital. O hiperfoco é um problema, pois gera a síndrome predador-presa, mas a ausência de foco é outro grave problema. No hiperfoco, reage-se impulsiva e agressivamente. Na ausência de foco, não se tem concentração, pois a intoxicação digital conduz a âncora emocional a passear em muitas áreas da MUC, memória de uso contínuo, o que impõe déficit cognitivo, déficit de aprendizado e, o que é pior, déficit na utilização das experiências de vida que contêm limites, perdas, frustrações, elogios, apoios, o que leva à infantilização do eu e à dificuldade de construir pontes sociais. Esses fenômenos deram base para outro problema seríssimo, a indústria do diagnóstico de autismo. Sem dúvida, houve um incremento do autismo, mas a maioria não é autista. São seres humanos que apresentaram déficits
psicodinâmicos na construção de pensamentos e formação do eu, expostos há pouco. As causas do autismo, que é um transtorno que tem um amplo espectro, ou de crianças cujos comportamentos simulam o autismo, mas não são autistas, são múltiplas. As causas ligadas às próprias crianças são a aversão ao tédio, dificuldade de interiorização, déficit de registro de experiências socioemocionais, ansiedade/agitação mental, intoxicação digital, possíveis alterações genético-metabólicas. Todas essas causas dificultam a atuação do biógrafo do cérebro nas crianças, o fenômeno RAM, e, consequentemente, a formação de milhões de janelas light ou tensas. Portanto, com alto conteúdo emocional que patrocinam a formação do eu e a sociabilidade. Alguns podem argumentar, mas um bebê ainda não pode estar intoxicado digitalmente. É questionável. Em muitos casos, os pais colocam por minutos diários as telas digitais diante dos filhos, seja para distraí-los um pouco, seja para se aquietarem quando vão mamar ou comer. Aqui mora o risco. O fenômeno RAM registra uma quantidade absurda de alternância de imagens e sons, mas não experiências emocionais intensas que fomentam a socialização, asfixiando a interação. O enfraquecimento da capacidade do biógrafo do cérebro em registrar experiências interpessoais emocionalmente densas aumenta o risco para o diagnóstico de autismo, um diagnóstico errado. Além disso, aqui é uma suspeita: o comprimento de onda azul das telas altera nos bebês os níveis de melatonina, que altera o ritmo do sono, que aumenta os níveis de ansiedade, que dificulta o registro de experiências, que gera os mais diversos tipos e níveis de ensimesmamento ou clausura social. Não são autistas, são crianças e adolescentes que alteraram a dinâmica da emoção e a atuação do biógrafo do córtex cerebral. Os pais, professores, colaboradores podem estar envolvidos sem saber nos casos de uma mente que tem sintomas parecidos com os do espectro autista. Sim, os níveis de ansiedade, a hiperaceleração de pensamentos, SPA, e a intoxicação digital deles geram uma diminuição da estimulação interpessoal e déficit de provocação da emocionalidade das crianças e bebês. Lembre-se de que a emoção determina a qualidade do registro. Por isso, as técnicas mais poderosas para o tratamento do espectro autista ou de crianças que simulam, mas não são, envolvem a emocionalidade. Dentre elas, sempre usei a TTE, técnica da teatralização da emoção. Está na minha lista escrever o livro A História do Menino que Não Pensava, um caso gravíssimo de autismo que deu um salto fascinante em seu processo de aprendizado, envolvendo registro na memória, resgate, reorganização dos dados, arquivamento de janelas socioemocionais, utilização de verbos, tempos parcialmente, em seu complexo sistema cognitivo, envolvendo o pensamento dedutivo, indutivo, intuitivo, síntese, raciocínio esquemático, formação do eu e em sua sociabilização, autoidentidade, papéis sociais, empatia, altruísmo, solidariedade, resiliência, pensamento nas consequências sociais. Como não é o objetivo deste livro, mas há muitos mais desesperados. Vou fazer uma síntese da TTE. Objetivos da impactante técnica de gestão da emoção TTE. O primeiro grande objetivo da TTE é promover fortemente a emocionalidade. O segundo é provocar o fenômeno RAM com a emocionalidade gerada. E o terceiro notável objetivo é acionar a psicodinâmica dos copilotos do eu, gatilho, janelas, âncora emocional e alto fluxo, que são os fenômenos inconscientes que construirão milhões de pensamentos e emoções e vão tecendo a colcha de retalhos da personalidade. Como se faz a TTE? Teatralizando um volume, efusão, solenidade, aplausos, cada comportamento saudável do bebê
ou da criança, como um momento de calma, um comportamento dócil, uma atitude altruísta, uma ordem obedecida. Deve-se fazer festa por qualquer coisa, mas não prolongadamente. O bebê, a criança ou até mesmo um adolescente autista ou que tem comportamentos que o simulam não vai entender os objetivos complexos envolvidos com a técnica. Mas ao longo das semanas e meses, ela provocará sua emoção, que provocará o biógrafo do cérebro, que provocará os atores coadjuvantes do eu, que alavancará sua formação, que produzirá pontes sociais que farão com eles procurem novos comportamentos saudáveis para conquistarem novos aplausos, fechando o ciclo. Não é mágico, é lento o processo, mas em semanas o sol começa a aparecer. E quando o bebê ou a criança fizer birra, ou um adolescente tiver comportamentos agressivos ou com movimentos ritualísticos, o que fazer? Pais, vocês são incríveis e têm filhos incríveis. Não agridam, não punam, nem elevem o tom de voz, nem passem sermões. São esperados esses comportamentos. Você deve fazer a TTE ao contrário. Agora mostrado teatralmente sua tristeza, sua dor, seu sentimento de que foi machucado, e sair de lado rapidamente. Não ser plateia. Lembrem-se, pais plateia estimulam seus filhos a darem show da birra, seja com espectro autista ou não. Mas a TTE não vai gerar hipersensibilidade? Sim, mas se gerar, você acertou na sua prática. É muito mais fácil corrigir a hipersensibilidade do que a insensibilidade. Mas no futuro não pode gerar sentimento de culpa em meus filhos se eu mostrar minha dor ou decepção com eles? Pode e deve. A ausência de culpa forma psicopatas. A presença branda forma mentes sociáveis, nosso objetivo. E a presença excessiva forma mentes ansiosas. Equilibre com o tempo a técnica TTE, que eles aprenderão a pensar nas consequências de seus comportamentos e terão uma culpa branda fundamental para exercer seus direitos e deveres sociais. O que me preocupa muitíssimo é que na era da intoxicação digital, milhões de crianças e adolescentes que aparentemente não têm grandes conflitos estão desenvolvendo em todas as nações modernas traços de psicopatia, de insensibilidade, de crueldade, de radicalismo, de despreocupação com a dor dos outros. A técnica de gestão da emoção, TTE, pode funcionar como uma vacina socioemocional. O grande risco é os pais cujos filhos são diagnosticados com autismo ou que têm comportamentos semelhantes. Ao vê-los melhorarem seu aprendizado, cognição e socialização, interromperem a TTE antes de formar milhões de janelas, com milhares de plataformas de janelas capazes de expressar habilidades socioemocionais. Sinceramente, a interrupção é comum e compromete a evolução da personalidade. Quantas vezes devemos fazer a TTE por semana? Semana não, dezenas de vezes por dia. Por quantos anos? Depende, mas pelo menos por 3 a 4 anos ininterruptamente. Quem deve participar? Todos ao redor. Mãe, pai, outros irmãos, avós, professores, colaboradores. Quem mais pratica a técnica da teatralização da emoção? As mães, elas são únicas. Alguns pais igualmente, mas muitos me deram trabalho. E também não poucos professores. Admiravam a técnica, mas se perdiam em suas atividades e a faziam esporadicamente. A técnica TTE, técnica da teatralização da emoção, deveria ser praticada não apenas com alunos especiais, mas também de forma branda em todas as classes, da pré-escola à pós-graduação, em todas as famílias e em todas as empresas, pois ela forma os pilares centrais da socialização, a empatia e a capacidade de pensar antes de reagir. Recebi com muita honra o título de embaixador da Associação Brasileira dos Amigos dos Autistas, pelos estudos, livros, trabalho na área e treinamento para profissionais de saúde, como médicos e psicólogos, bem como pais e professores. Em primeiro lugar,
Autismo não é uma doença clássica, mas um transtorno multimodal, multicausal e multiespectral ligado ao déficit de registro de informações e experiências que retraem a complexa construção de pensamentos e sociabilidade. Tal déficit de registro, como disse, pode ser melhorado, às vezes muito. Reitero, no mundo todo há erros sérios no diagnóstico do espectro autista. E além disso, classificar uma criança ou adolescente de autista por déficit de aprendizado, déficit cognitivo ou de socialização pode rotulá-los a vida toda de forma atroz e abalar completamente os solos da mente dos pais. Cuidado com os diagnósticos. Eles servem para a conduta terapêutica, mas não para encarcerar. No livro O Futuro da Humanidade, na peça teatral derivada dele e no longa-metragem que será baseado nele, critico severamente o encarceramento dos rótulos. Quem tem uma doença mental ou um transtorno emocional temporário e os supera, se reinventa, se psicoadapta e desenvolve novas habilidades, fica mais belo, interessante, inteligente, fascinante, inclusive os autistas e os não autistas. Carregar o estigma de doente mental ou incapaz intelectual é uma atrocidade. Os autistas não são doentes, têm limitações que podem ser impulsionadas. Profissionais de saúde competentes, mas que não tiveram a oportunidade de estudar a fronteira mais complexa da ciência, que é o processo multiangular de construção de pensamentos, a formação do eu e das plataformas de janelas socioemocionais, alavancaram o diagnóstico do autismo. Lembre-se da crítica que fiz ao diagnóstico TOD, transtorno opositivo desafiador, que na realidade é fruto da estratégia pedagógica inadequada dos pais ao usarem o trinômio reação explosiva, culpa, superproteção na relação com seus filhos rebeldes, desobedientes, difíceis, reativos, agressivos. Usem a técnica com eles de forma branda e contínua. Verão que eles são menos rebeldes e difíceis do que imaginam, e que talvez vocês retroalimentem neles aquilo que detestam. Agora precisamos repensar a indústria do diagnóstico do autismo. Técnicas de gestão da emoção fundamentais para serem aplicadas diariamente em crianças e adolescentes com TEA, transtorno do espectro autista, TSA, transtorno que simula o autismo, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, SPA, síndrome do pensamento acelerado. Essas técnicas são essenciais para a formação saudável do eu, para alavancar o processo de construção de pensamentos, desenvolver a socialização e promover habilidades socioemocionais como autocontrole, consciência crítica, empatia, pensar antes de reagir, generosidade, resiliência. Elas devem ser aplicadas no ambiente social, casa, escola, e complementam o tratamento realizado por psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogas, neurologistas, pediatras, terapeutas ocupacionais, etc. O tratamento em consultório é importante, mas completamente insuficiente. Por isso a necessidade dessas técnicas no ambiente social. Todas objetivam gerar alta emocionalidade para destravar ou estimular o biógrafo inconsciente da personalidade, o fenômeno RAM, registro automático da memória, para expandir registros de experiências e informações, a fim de promover a evolução da personalidade. 1. TTE, técnica da teatralização da emoção. Na TTE, os pais, avós, amigos e professores superelogiam os comportamentos saudáveis e superentristecem diante de comportamentos agressivos das crianças e adolescentes autistas
ou com outros transtornos, provocando o fenômeno RAM para acelerar o registro de experiências socioemocionais, a fim de formar plataformas de janelas na MUC, Memória de Uso Contínuo, que, como disse, promoverão o processo de construção de pensamentos e os mais diversos níveis de socialização, como a aplicação é simples. A TTE deveria ser realizada pelo menos 10 vezes por dia. Nunca puna uma criança que fez birra ou teve reações agressivas. Teatralize que ela o machucou, o que vai gerar, ao longo dos meses, a tão sonhada empatia. 2. TBR, técnica de brincar repetindo palavras. Os pais pegam um livro ilustrado e falam 2 ou 3 palavras e a criança repete. E dessa forma se conta a história. Pode-se usar dança, palmas, enfim, muita emoção. Usar a TTE, ou seja, exaltar, aplaudir o êxito da criança na repetição de palavras, mas aqui não dar qualquer importância para o erro, nem mostrar entristecimento, pois não houve agressividade da criança. Fazê-la 2 a 3 vezes por dia. 3. TBC, técnica de brincar cantando. Cantar com a criança músicas divertidas e alegres e ensinar a letra da música, seja festivo, dance, bate palmas. Desengesse a mente, pois os educadores tendem a ser mais divertidos do que os personagens da TV ou das redes sociais. De vez em quando, pode-se gravar a criança cantando, para que se escute e perceba espontaneamente que quando canta, ela é segura e está socializando. A segunda e terceira técnicas ajudam inclusive na tartamudez, gagueira, pois as crianças hiperativas ou ansiosas tendem a ter dificuldade de fonação 3 vezes mais que as outras crianças. 4. TBS, técnica de brincar com a sequência de palavras fonéticas semelhantes. É um exercício muito simples e fácil de fazer. Por exemplo, os pais repetem 1 ou 2 vezes uma mesma frase simples e inteira: o sapo babou na lagoa. Depois os pais ou outros educadores falam a primeira palavra e param, e pedem para que a criança termine a sequência. Toda vez que a criança acertar, faça a TTE, aplaudindo, elogiando, mas se ela errar, não mostre entristecimento, pois aqui não há comportamento agressivo da criança. Estamos na era do adoecimento coletivo das crianças e adolescentes. Cometemos um crime inacreditável no processo de formação da personalidade delas na era digital. Essas técnicas com destaque para a TTE são tão poderosas, inclusive para crianças sem nenhum transtorno aparente, que podem contribuir muito para a formação de mentes livres e emocionalmente saudáveis. Para sempre lembrar, como se faz a TTE, técnica da teatralização da emoção, teatralizando com volume, efusão, solenidade, aplausos, cada comportamento saudável do bebê ou da criança, como um momento de calma, um comportamento dócil, uma atitude altruísta, uma ordem obedecida. Deve-se fazer festa por qualquer coisa, mas não prolongadamente. O bebê, a criança ou até mesmo um adolescente autista ou que tem comportamentos que o simulam não vai entender os objetivos complexos envolvidos com a técnica. Mas ao longo das semanas e meses, ela provocará sua emoção, que provocará o biógrafo do cérebro, que provocará os atores coadjuvantes do eu, que alavancará sua formação, que produzirá pontes sociais, que farão com eles procurem novos comportamentos saudáveis para conquistarem novos aplausos, fechando o ciclo. Não é mágico? É lento o processo, mas em semanas o sol começa a aparecer.